A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Nosso momento é um momento de estarmos em casa e Deus está no controle de todas as circunstâncias e situações e Ele não está de fora. Deus não fica ausente das circunstâncias que há no mundo, sejam elas boas, sejam elas ruins. Deus tem sempre o seu propósito bem definido. Então eu queria mais uma vez hoje à noite trazer uma mensagem para os irmãos, para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento na palavra do Senhor, para conhecê-lo e viver de uma maneira que possa agradá-lo, mesmo em nosso lar, mesmo em nossa casa, mesmo nessa quarentena. E exatamente sobre esse momento que nós estamos em nossas casas, nossos lares, neste lugar é que nós devemos refletir o caráter de Cristo. Nós, como cristãos, devemos em nossos lares, em nossas casas, no meio e no ambiente da nossa família, refletir a glória de Cristo como um discípulo do Senhor Jesus. E eu quero ir num texto que encontra-se em Lucas capítulo 4, onde Jesus está ensinando a Pedro, seu apóstolo, que ele deveria ter um caráter como o dele, como o de Jesus, começando em sua casa. Isso está em Lucas 4, versos 38 e 39, que diz assim: deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão Pedro, né? A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Verso 39. Inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Vamos fazer uma oração, que Deus nos ilumine, em nome de Jesus. Senhor, nosso pedido é que o Senhor nos ilumine, nos dê, Senhor Deus, a graça de compreender a palavra do Senhor, mas não somente compreendê-la, mas também colocar em prática. Uma vez que estamos nos nossos lares e casas, que o Senhor venha aqui refletir a majestade do Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor em nome de Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, o caráter se constrói e começa a ser construído em nossa própria casa. Pois bem, como é que Jesus constrói o nosso caráter dentro de casa? Eu elaborei aqui 5 pontos onde nós devemos aprender, 5 lições que Jesus nos ensina aqui no verso 38 e verso 39 acerca do discipulado e acerca do caráter dele, de Jesus, em nossas casas, que nós devemos refletir. A primeira delas é que dentro de casa nós aprendemos a servir. Há uma tradição muito confiável que a localização da sinagoga ficava a 25 metros da casa de Pedro. Após a visita àquela sinagoga, o nosso Senhor Jesus Cristo resolveu dar uma passada na casa de Pedro. E veja o que aconteceu. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Pedro, Simão. E a sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Jesus veio, queridos, para servir e não para ser servido. E nós, como cristãos, também devemos servir. Esses 2 versículos, eles começam e terminam com um serviço. Começa com o serviço de Jesus de curar a sogra de Pedro, curando ela, e no final termina a sogra de Pedro servindo todos eles, servindo eles com muita alegria. Geralmente, querido, nós não gostamos de servir dentro de casa, no nosso lar. E há algumas pessoas que não gostam de servir nem na igreja. Nós preferimos muitas vezes ser servidos do que servir. Pagamos pessoas para o nosso serviço, principalmente os homens que carregam o argumento de que trabalham fora e dentro de casa não fazem nada porque já passou o dia fazendo. Mas aqui Jesus também, ele passa o dia fora. Jesus passa o dia trabalhando, curando, pregando, fazendo o bem aos homens e chega em casa no final do dia. Ele não se priva de realizar uma bondade e de servir a sogra de Pedro. E assim cura ela. E depois ela serve eles. Então, o exemplo de Jesus nos ensina que o serviço é para todos nós. Para homens, para mulheres, independentemente da carga horária que nós temos.
Segundo ponto que eu quero ver com vocês é que dentro de casa nós desenvolvemos uma sensibilidade. Eu acho interessante, nos chama a atenção o que Pedro escreveu sobre a espiritualidade feminina. Na sua primeira carta, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, ele diz assim: do mesmo jeito, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, isso é um homem descrente como uma mulher crente, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza, ele diz aqui, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada pelo espírito dócil, pelo espírito tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocaram sua esperança em Deus. Claro, queridos, que quando Pedro escreveu isso, ele aprendeu da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. Mas também ele aprendeu do convívio que ele teve com sua mãe, posteriormente ele teve com a sua esposa, e depois ele viu a sua sogra, o seu procedimento, o procedimento da sua sogra, da sua esposa e da sua mãe, fazendo em algo decrescente. E algo crescente é que ele viu sua mãe, ele viu sua esposa, ele viu sua sogra, a maneira que elas viviam na pessoa do Senhor. Então ele aprendeu em primeira mão delas, essas verdades sendo praticadas. Dentro de casa ele aprendeu a ter sensibilidade o bastante para conseguir ministrar e abençoar a vida de outras pessoas. Então é em casa que nós aprendemos sobre o caráter que a gente encontra nas mulheres, nas nossas mães, na sogra, as pessoas que se dedicam ao Senhor. Ele também escreve na primeira carta, versos 5 e 6, da seguinte forma: as santas mulheres do passado se sujeitavam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia, melhor dizendo, a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. No seu convívio com as mulheres da sua vida, Pedro desenvolveu a sensibilidade o bastante para perceber, à luz do texto, que o temor dos homens é que tantas vezes impede de praticar o que Deus ordena. É dentro de casa, queridos, que Pedro aprendeu a discernir, a entender o coração dele e das pessoas que ele amava. Então, o segundo ponto que nós aprendemos dentro de casa é sensibilidade. Terceiro ponto, dentro de casa nós encontramos socorro, nós encontramos ajuda. A mulher de Pedro tornou-se para Pedro, como diz o texto, e Pedro para ela, o que Eclesiastes diz e ensina acerca do relacionamento afetivo e conjugal. Eclesiastes 4, verso 9 e 12 diz assim, ao 12 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O relacionamento de Pedro com a esposa era tão mutuamente fortalecedor que Paulo, o apóstolo, ele mesmo em alguns momentos encoraja ao celibato, ele que encoraja alguns ao celibato, a ficarem solteiros para servirem melhor ao Senhor. O relacionamento de Pedro com a esposa era tão intenso e notório diante de todos que Paulo usa o exemplo deste casal para falar de pessoas que estavam acusando o apostolado deles. Paulo disse assim: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Disse ele. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro?
Dentro de casa nós encontramos socorro. Pedro ajudava sua esposa e sua esposa ajudava Pedro. Mesmo Pedro tendo um ministério que tinha, ela ajudou Pedro e Pedro ajudou ela. Então, dentro de casa, nós aprendemos a servir, nós aprendemos a ter sensibilidade e nós aprendemos a ajudar, a socorrer, porque é em casa que nós temos o socorro. Quarto ponto. Dentro de casa, nós aprendemos, queridos, ou abraçamos o sofrimento também. Algo que deve ter perturbado a vida de Pedro no início de sua caminhada com a pessoa bendita de Jesus Cristo, ele ter achado o Messias, foi a enfermidade repentina da sua sogra. Lucas, que era médico, ele descreve com muita força e vivacidade o incidente. Diz assim, vou ler mais uma vez. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Veja, que não era um espírito mau, não era demônio na vida dela. Era uma enfermidade, era uma doença. A febre que havia agarrado ela, aquela senhora, era uma febre alta, ou seja, havia uma infecção na vida dela. E uma infecção muito severa. Agora, até Jesus entrar em casa e ver aquela cena e agir em prol da sogra de Pedro de maneira soberana e poderosa, veio muita coisa na mente de Pedro. Ele deve ter orado ao Senhor e dito, Pai, por que nós? Por que tudo isso agora? Eu estava prestes a me entregar de corpo e alma para uma nova vida. Por que isso aconteceu agora, essa enfermidade? Pedro estava aprendendo que mesmo os que são salvos e se colocam para servir, podem ser vítimas de sofrimento. Não pense que nós, quando decidimos, pela graça soberana do Senhor em nossos corações, servir o Senhor, nós estamos livres de sofrimento. Foi o que ocorreu aqui, na vida de Pedro. Os historiadores, Eusébio, que conta a história eclesiástica, ele tem um livro lá no terceiro século, que diz que a filha de Pedro tinha uma enfermidade. O nome dela era Petrolina. E ela estava com uma enfermidade séria. Há um texto apócrifo, não canônico, intitulado Atos de Pedro, que narra a experiência que é muito interessante. Essa jovem, filha de Pedro, era bela, era formosa, mas ela era vítima de um tipo de paralisia nos membros inferiores. E Pedro foi questionado, dizendo o seguinte, disseram a ele, por que você, Pedro, que curou, que fez maravilhas, que fez sinais, não cura sua filha? Pedro, sorrindo, respondeu o seguinte, meu filho, cabe apenas a Deus a razão porque seu corpo, o corpo da sua filha, não foi tomado são. Sabe, porém, que Deus não é fraco nem impotente para conceder seu dom à minha filha. Pedro aprendeu a servir o Senhor mesmo no sofrimento. E é isso que nós aprendemos dentro de nossa casa. Quando nós servimos o Senhor, não ficamos ausentes das dificuldades, problemas, angústias, dores. Tudo isso nos rodeia, mas nós estamos com o Senhor e com o Senhor nós podemos vencer porque Ele é soberano sobre nossas vidas. O quinto ponto e último é que dentro de casa nós conhecemos o Senhor. Foi na intimidade da casa de Pedro que pouco a pouco Jesus foi revelando-se a Pedro, até o ponto de chamá-lo para ser um dos 12. Foi na intimidade da casa de Pedro, do lar de Pedro, que ele conheceu o poder, o perdão e o propósito de Jesus para a vida dele. A ponto de adiante, na sua última carta, o apóstolo escrever o seguinte, capítulo 3, 17 e 18. Ele disse, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam.
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Dentro de casa nós conhecemos o Senhor, pois nós experimentamos e nós repassamos seu perdão, recebemos e repartimos o seu poder, recebemos e replicamos os seus propósitos. Então, queridos, é dentro de casa. Eu quero convidar hoje a você, dentro de sua casa, que a gente aprenda a servir, que a gente tenha sensibilidade, que a gente possa aprender a servir o Senhor da melhor maneira possível, tendo tendo toda essa graça, melhor dizendo, da parte do Senhor em nossa vida. Nós estamos em quarentena, mas é aqui, em nossas casas, que nós refletimos o caráter de Jesus, ou começamos a refletir. Reflita o caráter de Jesus para sua esposa, para o seu marido, para seus filhos, para sua sogra, para seu irmão, para sua mãe, seja para quem for. Mas fale de Cristo e na sua vida reflita a glória de Cristo, pois todos os que são cristãos são discípulos do Senhor. Que a gente aprenda, que Deus aplique a palavra do Senhor aos seus corações, ao meu coração, e que cresçamos, e que depois dessa quarentena a gente volte aprendendo do Senhor como ser um discípulo, que ele possa não se envergonhar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus. Senhor, a nossa oração é que o Senhor derrame as suas misericórdias sobre a humanidade, sobre nossa cidade, sobre nossa nação, sobre os nossos familiares, parentes. Deus, seja misericordioso, mas vem refletir, Senhor, a glória e a majestade de Jesus. Nossa oração em nome dele. Amém. Deus abençoe a todos.